Olha, nós estamos meditando na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vimos a primeira parte, capítulo 1, versos de 1 a 7, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 8 ao versículo 17. Abra comigo, então, por gentileza, a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Interessante que lá no cemitério onde eu fui, já celebrei alguns cultos fúnebres ali, e a pessoa estava indo visitar o pai que foi sepultado naquele dia, e eu pude falar com ela. Eu estou indo ali na sepultura do meu pai. Eu falei, eu estava aqui naquele dia, e pude falar para ela, a vida é breve, estamos indo pelo vale um a um. Ele foi primeiro do que nós, mas devemos ter essa certeza que, se Jesus não voltar antes, nós iremos também. Então, você está preparado para encontrar com Deus? Aquele é o melhor lugar para que as pessoas possam cair na realidade e ver, é isso mesmo, não tem de onde fugir. Nós temos que estar preparados, não precisa ter medo, não precisamos ficar apavorados com isso, precisamos estar prontos, queridos. É isso que nós estamos aqui, para dar a você essa alegria, essa paz no coração, essa garantia de que você pode estar preparado para aquele dia sem susto. A Bíblia nos diz que no amor de Deus não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque quem tem medo está preocupado com o castigo. E quem tem medo ainda não está aperfeiçoado no amor de Deus. Ainda não está confiando no amor perdoador e salvador do Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E uma vez que você tem a vida eterna, a morte já não é mais uma assombração na sua vida, um pavor na sua vida. Você está em paz com Deus, em paz no seu coração, e está tranquilo com relação a isso. Então, vamos ler aqui o nosso texto, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 8. O apóstolo Paulo, então, está dizendo assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Ele está escrevendo, então, uma carta lá para a igreja de Roma. Ele nunca tinha ido lá, ele não conhecia aquelas pessoas, elas não o conheciam, e ele queria estabelecer uma relação com elas. A intenção de Paulo era visitá-los, então ele está estabelecendo aqui um vínculo com essa igreja a partir dessa carta. Ele tinha a esperança de ir visitando essa igreja, que estava na Europa. Ele estava a caminho para Jerusalém, de lá, então, ele pretendia voltar ali em Roma, na Europa, sair da Ásia para a Europa, e de lá ele ser encaminhado para outra parte da Europa, para a Espanha. A vontade de Paulo era ir para a Espanha, e com o suporte da igreja de Roma, para que a igreja de Roma o apoiasse como missionário. Então, ele está preparando o caminho aqui. Então, ele está expressando a sua alegria, a sua gratidão a Deus a respeito daquela igreja cuja fé estava sendo conhecida no mundo inteiro. Roma era a capital do império, muitas pessoas passavam por ali, e aquela igreja pujante, uma igreja fiel, estava cumprindo o seu papel. O povo que ali chegava ouvia do evangelho, e assim o evangelho espalhava por todos os cantos do império. No versículo 9 ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo orava por eles. E o que ele pedia? Verso 10, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, não é na minha hora, mas é na hora que o Senhor quiser, meu Deus, que se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, que ele pudesse ir visitá-los ali em Roma. Porque desejo ver-vos, e ele sempre tem um propósito. Alguém já disse que sempre que os crentes se encontram, eles têm um propósito. Eles têm um objetivo. Não é se encontrar para ficar falando de Palmeiras, de Corinthians, de Fórmula 1. Não, você tem que ter um propósito maior para a sua vida. Pode falar disso também. Você tem que ter uma razão maior, uma coisa fervendo no seu coração, de você falar do amor de Deus. Está repleto da palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Se alegrar na grande bênção de Deus na sua vida. O crente é cheio de bênção, meus irmãos. Então ele vai ter o que dizer. Então Paulo estava com esse desejo, porque desejo ver-vos para quê? Para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Queria trazer conforto para eles por meio da palavra. E isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha.
Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Então, Paulo, no verso 14, dizia: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Ele queria expressar com isso tanto pessoas educadas como pessoas que eram de menos instrução. A expressão bárbaro, os gregos reconheciam aqueles que não falavam grego, os gregos consideravam pessoas assim, sem instrução. Eles ignoravam essas pessoas. Então, o bárbaro quer dizer que soava para os gregos a fala deles como se fosse bar. É isso de onde vem a palavra bárbaro. Então, bárbaro quer dizer isso, era alguém assim que não falava o grego. E Paulo estava então assim, não desprezando nem pessoas cultas, nem pessoas de menos instrução, como deve ser a nossa atitude também com todos, porque todos precisam de ouvir o evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai amado, nós bendizemos a Ti, nós agradecemos por Sua graça e Sua misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus, e nós sabemos plenamente, Deus, que é só mesmo o Senhor que pode alcançar os corações. Nós podemos tentar fazer o nosso melhor, procurar fazer o nosso melhor, nos prepararmos da melhor maneira possível, mas é só o Seu Santo Espírito, por meio da Tua palavra, que pode transformar vidas, ó Deus, prender os corações, cativar pessoas, ó Deus, e operar no íntimo de cada um o arrependimento, o quebrantamento, a salvação, o conhecimento pleno do amor do Senhor. E nós estamos pedindo a Sua graça, que fale conosco, edifique a Sua igreja. Nós estamos orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa carta foi escrita por volta do ano 57, 58, por aí, quando, terminando a sua terceira viagem missionária, Paulo fez 3 viagens missionárias, e a 4ª viagem de Paulo foi quando ele estava sendo conduzido para a prisão em Roma. Ele não chegou em Roma do jeito que ele queria, ele foi como preso, mas aqui ele estava em Corinto, preparando para ir para Jerusalém, levar uma oferta que ele havia recebido das igrejas ali da Macedônia, da Acaia, ali ele tinha tirado uma oferta porque Jerusalém estava passando por um período de fome, de falta de recursos. Então ele tirou essa oferta para levar para aqueles crentes ali, e ele estava em Corinto se preparando para ir, e ele escreve então essa carta para os irmãos de Roma, porque o alvo dele era chegar em Jerusalém e assim se dirigir para Roma. E nessa carta, o apóstolo apresenta os principais pontos do evangelho que ele pregava pelo mundo afora, conforme a revelação que o Senhor Jesus Cristo havia dado a Paulo. Foi o Senhor Jesus Cristo mesmo que se manifestou a Paulo e deu a ele todo esse ensino que Paulo apresenta nas suas epístolas. Então, era esse o seu alvo. E nos versos 1 a 7, que nós vimos no início do mês passado, na nossa última mensagem na carta aos Romanos aqui, nós vimos ali que nos versos de 1 a 7, Paulo se apresenta, fala de quem ele é, e também nós vimos ali a afirmação de Paulo a respeito de Jesus Cristo, mostrando que Jesus foi 100% homem, e que ele veio da descendência de Davi. Ele era descendente de Davi, como as profecias indicavam que o Messias haveria de ser. E com isto, o apóstolo estava dizendo que Jesus era homem como nós. Ele não era um espírito vagando por aí. E isso soava estranho para o povo da cultura grega, por exemplo, porque os gregos entendiam que a carne era má e o espírito era bom. Então, como é que Jesus poderia ser bom, ser filho de Deus, se ele foi homem como nós na carne? Então, eles tinham um entendimento errado em relação a isso. Jesus não podia ser realmente homem, porque os gnósticos tinham essa ideia, esse pensamento errado.
mas ele veio o homem, porque ele tinha que ser um homem como nós, para que ele pudesse oferecer a vida dele no lugar da nossa. Animais como carneiros, bois, bodes, nada disso pode ser oferecido como sacrifício no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. E tinha que ser uma pessoa como eu e você, com a diferença de que nunca tivesse feito nada de errado, e assim pudesse ser inocente, sem culpa alguma, para trocar de lugar conosco, nos absolver da culpa, pagando na cruz o preço dos nossos pecados. E esse era Jesus. E Paulo, então, está apresentando aqui Jesus como aquele que estava profetizado, aquele que haveria de vir e que veio como pessoa. Não era um espírito, mas era alguém como nós. E Paulo também disse, nesses primeiros versos, que Jesus foi reconhecido, ou seja, ele foi declarado como sendo de fato e de verdade o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, através da sua ressurreição dos mortos. Quando ele ressuscitou dos mortos, ficou comprovado que ele era tudo aquilo que ele havia dito que ele de fato era. E ele tinha profetizado que isso ia acontecer. Antes de Jesus morrer, ele falou todas essas coisas, que ele haveria de ir para Jerusalém, ele haveria de ser maltratado pelas pessoas, ele haveria de ser crucificado, e ele ressuscitaria no terceiro dia. As pessoas não prestaram muita atenção nisso, e por isso ficaram desanimados como ele morreu. E quando ele ressuscitou, ficou comprovado tudo isso que ele disse que ele era, que as profecias falavam a respeito dele. Ele foi então designado, declarado Filho de Deus, como nos ensina o versículo 4, através da sua ressurreição. E após ter dito essas coisas, no verso 8, a primeira expressão ali que nós encontramos da boca de Paulo é uma expressão de gratidão. E pelo que o apóstolo está agradecendo e certamente se alegrando? Ele está agradecendo e agradecendo com alegria. Pelo que ele está agradecendo? Quando nós olhamos para o verso 8, meus irmãos, nós podemos ver que Paulo está dando graças e se alegrando com a prosperidade espiritual dos crentes de Roma, daquela igreja lá de Roma que ele nem conhecia. Mas ele ouvia de longe falar, e aquilo enchia o coração dele de gratidão a Deus pela existência daquela igreja e também pela força daquela igreja, pela fidelidade daqueles irmãos. E ele se alegrava e ele dava graça, porque a fé daqueles irmãos, conforme o versículo 8, estava se propagando e estava se tornando conhecida no mundo inteiro. Que coisa boa! Já pensou, todo mundo que chega em Jaraguá, ouve da fé do Senhor Jesus Cristo e sai daqui falando, olha, eu fui na Igreja Batista Bereana e Deus falou comigo, e os irmãos de lá me encontraram na rua, falaram de Jesus para mim, eu fui na reunião na casa de um, na casa de outro, e o Espírito de Deus está operando, e aquele povo é um povo avivado, é um povo cheio do Espírito de Deus, cheio da palavra de Deus, o Senhor está operando no meio deles, e essa pessoa vai embora de Jaraguá e conta para um, conta para outro, e que coisa boa, não é mesmo? Que coisa boa, era o que estava acontecendo ali em Roma, e Paulo escutou de longe isso, e ele está aqui expressando a sua gratidão e a sua alegria. Como é que você fica quando você fica sabendo que uma igreja está prosperando, que os irmãos estão, ou a empresa de um conhecido seu está prosperando, ou um colega de aula seu está tirando notas boas? Como é que funciona isso? Ou um colega de trabalho seu está sendo promovido a um cargo e está sendo enviado para a Europa para fazer um estágio? Quando você ouve essas coisas boas das pessoas, como é que fica o seu coração? Cheio de gratidão pela vida daquela pessoa e cheio de alegria por causa da alegria daquela pessoa? Fala a verdade. Como é que você fica nessas horas? Meus irmãos, alguém já disse que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Jesus disse que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas dizem que é mais fácil chorar com os... Por que será, hein? Será que isso é verdade mesmo ou é mentira? O que você acha? É mais fácil chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Mas por que há uma possibilidade muito grande de que chorar com os que choram seja mais fácil do que se alegrar com os que se alegram? Meus irmãos, o motivo para isso acontecer na vida de muitas pessoas não é outro senão a inveja, senão o egoísmo, senão o querer para si aquilo que o outro está tendo e aquilo que o outro está recebendo. Poxa, por que não foi comigo? Por que não foi eu que fui promovido? Por que não é a minha firma que está dando certo? Por que não é o meu isso, o meu aquilo? Por que não sou eu? Aí olha para a pessoa assim, meio
Parabéns. Parabéns mentiroso, na verdade, parabéns coisa nenhuma, estou morrendo de inveja de você. Né? Mas Paulo está de longe, nem era a igreja dele, e ele está aqui firme e se alegrando com a alegria daquele povo. Agora, e nós? Você tem notado, meus queridos, você tem notado qual o sentimento que tem brotado no seu coração quando você percebe a alegria do outro, quando você percebe o sucesso do outro? Diante da liberdade que o outro tem, de quando está lá no trabalho, ou o vizinho, quando as pessoas... Você tem percebido como é que você fica quando você vê alguém tranquilo e em paz, em alegria? Você fica bem ou você fica mal? Seja bem honesto com você mesmo. E se você não tem prestado atenção nisso, nas suas reações, comece a prestar, porque isso é importante, porque se nós queremos crescer em direção ao caráter de Cristo, e essa é a vontade de Deus, que você seja parecido com Jesus, você seja santificado, você seja transformado para ser um representante mais pleno de Jesus na face da terra, então para que isso aconteça, você precisa prestar atenção no seu comportamento, se ele está de acordo com a vontade de Deus ou não. Em Lucas 9, 23, Jesus disse assim: quem quer vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Preste atenção na sua vida e veja se há na sua vida alguma coisa contrária ao meu ensino, contrária ao meu caráter. E se você encontrar em você mesmo alguma coisa que não seja conforme o meu caráter, então abra mão disso. Diga não para você mesmo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Então, ele nos chama para prestar atenção na nossa forma de vida, no nosso estilo de vida, nos nossos valores. E mudar de valores, se algum valor nosso não estiver de acordo com a vontade dele. Então, irmãos, quando nós nos alegramos com os que se alegram, o que nós estamos mostrando? Como Paulo está mostrando aqui. Estamos mostrando, meus irmãos, que nós estamos do mesmo lado daquela pessoa. Estamos mostrando que nós não somos inimigos dela. Estamos juntos com ela, estamos querendo o bem dela, estamos mostrando que não somos opositores, que não estamos competindo com ela. E isso tem que ser verdade. A gente não pode viver no trabalho disputando com os nossos colegas, querendo competir, querendo ser o próximo a ser o promovido. Olha, viva a sua vida na presença de Deus. Sirva ao Senhor com alegria, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará, diz a palavra de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Deus irá encarregar delas. Então, quando você realmente expressa alegria pelo sucesso das pessoas, você está mostrando para elas que você não tem ciúmes, que você não tem invejas, e com isso você está mostrando maturidade. Você é uma pessoa madura. Tem pessoas que envelhecem, mas não amadurecem. Isso é muito triste, né? A pessoa é um meninão a vida inteira, fica sempre de picuinha com os outros, fica sempre de provocação, sempre de invejinha, sempre de fofoquinha, sempre querendo puxar o tapete do outro. Isso é falta de maturidade, sempre querendo tomar o lugar do outro. Isso não vem de Deus, isso só faz a pessoa ir para trás. Ao invés de crescer, você só vai dar para trás. Então, Paulo está expressando a sua maturidade, expressando a sua alegria. E aqui, nesse texto, nós encontramos assim, cheio de gratidão por aquilo que ele estava ouvindo a respeito da fé dos irmãos da igreja de Roma. E por que ele se alegrava? Porque aquelas virtudes que estavam sendo manifestas na vida daqueles irmãos de Roma, tudo aquilo que se ouvia falar daquela igreja, isso trazia glória para o nome do Senhor Jesus, e glorificar o nome do Senhor Jesus era também o propósito de Paulo. Então ele estava alegre porque nós jogamos no mesmo time, nós vestimos a mesma camisa, e se foi você, Jonas, que fez o gol, glória a Deus, aleluia, eu do meu time, não tem que ser eu que tenho que fazer o gol. Muitas vezes, gente, já viu isso? Às vezes o cara faz o gol, o outro faz assim, chuta a grama do campo. O cara queria ter ele que ter feito gol, ele nem vibra quando o time dele faz gol. Não, irmãos, a gente tem que ter aquele sentimento, a glória é de Deus, a glória pertence, nós todos devemos trabalhar para o mesmo alvo.
a glória do Senhor, que ele se torne conhecido. E Paulo está dizendo para eles isso aqui: irmãos, eu jogo no time de Roma também, né? Eu jogo no time de vocês, da igreja, nós somos do mesmo time, nós temos o mesmo alvo, o mesmo objetivo, glorificar o nosso Deus. E como servo de Deus, movido pelo amor, e devemos ter bem claro, isso é isso que movia Paulo, fazia de Paulo ser um servo. A palavra servo, como nós vimos aqui, é a palavra escravo, doulos. Então, o que movia Paulo e fazia ele se entregar de tal maneira para servir ao Senhor Jesus, a causa de Jesus, era o seu amor. E com isso, ele era cheio de interesse por ver a causa do Evangelho prosperando. Ele trabalhava para isso. Ele deu a vida dele pela causa do Evangelho. E o seu desejo, então, seja através dele, seja através de quem for, era ver vidas sendo transformadas, vidas sendo salvas. E deve ser o nosso alvo também de todos nós que dizemos que somos cristãos, que somos crentes no Senhor Jesus. É ver cada vez mais pessoas se tornando cristãs, entregando as suas vidas a Jesus para serem transformadas e serem salvas, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação das pessoas. E nós temos que liberar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Nós somos chamados para isso. E Paulo estava nessa empreitada, nesse trabalho. E ele se alegrava por encontrar mais pessoas junto com ele, nesse mesmo objetivo, nesse mesmo alvo. E então, meus irmãos, quando nós vemos essa atitude do apóstolo Paulo e voltamos os nossos pensamentos para aquilo que a Bíblia nos chama para viver também, e olhamos para isso, nós devemos nos questionar: será que entre nós, assim como nós vemos na vida de Paulo e vemos na vida dos irmãos de Roma, será que entre nós temos visto também um grande interesse em ver transformação de vidas, em ver pessoas sendo salvas, pessoas deixando as drogas, deixando os vícios, deixando a mentira, deixando a fofoca, deixando a prostituição, o adultério, e se arrependendo e tendo as suas famílias restauradas? Nós também temos tido no nosso coração esse interesse de ir por aí e pregar o Evangelho e também nos tornarmos uma igreja modelo, uma igreja que realmente é conhecida, não para nos vangloriarmos disso, mas porque essa é a vontade de Deus, que a nossa luz possa resplandecer mais e mais e mais e mais pessoas através de nós, porque a igreja é você. A igreja é você. Então, através de nós, mais pessoas venham conhecer a Jesus. Sabe qual é o tamanho do brilho dessa igreja? É o tamanho do seu brilho, porque o brilho dessa igreja é a reunião do brilho de cada um de nós. E qual o tamanho da sua lâmpada? 5 watts? 3 watts? 50 watts? 120, 200 watts? 500 watts? Quando juntar todas as nossas lâmpadas, é aquilo que a nossa igreja é o que nós somos. Então nós devemos ter esse desejo. Há um hino que nós cantávamos no passado que dizia: põe azeite na minha lâmpada, Senhor, põe azeite na minha lâmpada, Senhor, eu quero servir-te com amor, põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Põe azeite. Sabe o que é azeite? É o símbolo do Espírito de Deus. Ó Senhor Deus, eu quero ser um homem cheio do seu Espírito. Não quer dizer que o Espírito não habita em nós por completo. Ele não veio pela metade, mas cheio do Espírito quer dizer entregue ao Espírito, dominado pelo Espírito, controlado pelo Espírito, sem nenhuma resistência para com a palavra de Deus, porque quando nós nos entregamos ao pecado, nós estamos resistindo à palavra de Deus, resistindo ao Espírito de Deus. Não estamos deixando que a palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E, consequentemente, andamos por aí tropeçando nas trevas, nas pedras das trevas, e não glorificamos a Deus quando isso acontece, quando pecamos. Mas é a vontade de Deus que nós sejamos esse povo. Mas quantos há no nosso meio que pode dizer verdadeiramente: olha, eu tenho procurado ser esse tipo de pessoa, interessada na proclamação do Evangelho, interessado em que o Evangelho possa ir longe adiante. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica só olhando para o meu umbigo, não, né? Eu já criei em Jesus, e o resto agora que se lasque. Será que é só para você o Evangelho? Lá em casa eu ganhei um broche uma certa vez, já falei para vocês aqui, um dia que eu vier com aquele terno, você vai poder olhar, ele está sempre pendurado num terno meu azul, e está escrito ali assim, bem pequenininho assim, um brochinho dourado: Not for us only. Não apenas para nós.
Jesus não é apenas para nós. O Evangelho não é apenas para mim. Não é apenas para mim. É para ir por todo mundo. É tão bom que você não pode reter para você. Você tem que levar esse Evangelho a toda a criatura. Eu me lembro de que certa vez um homem contou que ele estava tomando café e ele então viu uma formiguinha na mesa dele. E ele tinha, para adoçar o seu café ali, aqueles torrões de açúcar. E ele então tirou um pedacinho daquele açúcar e botou perto da formiga. E aí ele ficou esperando para ver se a formiga ia se deliciar com aquele açúcar, né? Mas a formiga foi lá e deu uma cheiradinha no açúcar e foi embora. E falou: que formiga estranha, não gostou do açúcar? Que tipo de formiga é essa? Ele foi embora, ele esqueceu. Passado alguns instantes, ele olhou lá, estava cheio de formiga lá. Não é que ela não gostou, não, ela não queria comer sozinho. Ela chamou todas as outras: vem pessoal, que o negócio aqui é bom, né? E todas elas vieram, a mesa dele estava tomada de formiga. Irmãos, se o Evangelho é o poder de Deus nas nossas vidas, se é o combustível que move a nossa vida de verdade, se você não está mentindo para você mesmo o tempo todo, então o que você vai fazer com isso? Você vai comer isso sozinho? Ou você vai fazer a vontade de Deus, contar para todo mundo o benefício que o Evangelho traz? Meus queridos, Paulo estava alegre porque aquela igreja estava funcionando assim como ele também estava funcionando assim. E como eu disse a princípio, Paulo nem conhecia aquela gente pessoalmente. Não tinha sido ele o fundador daquela igreja e não os conhecia, mas tinha um motivo para Paulo ficar tão contente, como já disse. Porque estando na capital do império, por onde passavam várias pessoas, e aquela igreja sendo uma igreja pujante, uma igreja florescente, fiel ao Senhor, então muitas pessoas estavam, através do testemunho daqueles irmãos, conhecendo o Evangelho, ouvindo, pelo menos uma porção do Evangelho. Não é que as pessoas passavam e se convertiam, tem que converter todo mundo, mas pelo menos alguma coisa ficava, encontravam com alguém, deixavam uma semente, falava, deixavam um folheto, deixavam alguma coisa você pode fazer. E aquele povo não perdia a oportunidade. Era um povo que estava agindo dessa forma, e assim muitos estavam conhecendo o Evangelho. E isso, então, enchia o coração de Paulo de alegria, e também é bem possível que muitas pessoas que Paulo encontrava na Ásia Menor, na Caia, na Grécia, na Macedônia, porque ele pregava por todas aquelas regiões, é muito possível que muitas pessoas com as quais Paulo contactava já tinham escutado alguma coisinha do Evangelho através daqueles irmãos lá de Roma. E isso facilitava a vida de Paulo, já tornava mais fácil para ele. Você está falando isso comigo? Mas um pessoal lá em Roma também, na capital, quer dizer, dava crédito, né? Já me falou também alguma coisa assim, mas eu não tive muito tempo de conversar com eles. Fala melhor para mim aqui, me explica melhor esse negócio. É bem possível que a coisa estava acontecendo nessa dinâmica, acontecendo dessa forma. E Paulo, então, tinha o seu trabalho facilitado. E isso sempre lembrava Paulo de orar por aquela igreja e agradecer: Deus, muito obrigado por aqueles irmãos lá de Roma que me ajudaram tão longe e me ajudaram aqui onde eu estou pregando o Evangelho. Quando você é fiel a Deus, a sua voz vai longe, meus irmãos. Você pode florescer aonde está plantado, e é aí que você deve florescer. Você não precisa ir longe, mas dê fruto agora, onde você está. Dizem que a estrela cujo brilho chega mais longe é aquela igreja, aquela estrela que brilha mais no lugar onde ela está. É aquela estrela que aonde ela está, ela tem um brilho maior. Então, brilhe onde você está com toda a intensidade. E assim você talvez nem saiba, mas lá longe vão se ouvir falar da sua fé, do seu entusiasmo, do seu amor, da sua fidelidade para com o seu Deus. E isso enche o coração dos crentes de alegria, em todos os lugares, se é que eles são crentes de verdade mesmo. Se é porque somos um mesmo povo, temos o mesmo alvo, a glória do nosso Deus. Então Paulo, ele estava assim, dessa forma, cheio de alegria e agradecendo a Deus em oração pela vida daqueles irmãos. Ele orava por eles. E pensando nisso, no fato de que Paulo orava, podemos dizer, meus irmãos, que aqueles que oram são estes os que de fato têm uma vida regular de oração. Presta atenção nisso, vida regular de oração. Você tem vida regular de oração? Sim ou não? Se não tem, comece a ter. Os seus filhos, quando abrem a porta do seu quarto de vez em quando, pegam você de joelho lá orando? Ou não? O seu marido encontra você de joelho orando? A sua esposa pega você de joelho orando? O seu pai encontra você?
nunca pegaram, é porque talvez você não ora, né? Mas procure ter uma vida regular de oração. Paulo tinha. Orava, lembrava, e isso fazia com que o coração dele pulsasse mais e mais de vontade de desfrutar da vontade de Deus. A gente pensa às vezes que fazer a vontade de Deus é uma coisa xarope, chata. Não, queridos. Deus é amor, Deus é bom, e a sua vida só terá um pleno sentido se você estiver na vontade dEle. E você só estará na vontade dEle se você for um homem de oração. Uma mulher que se prostra diante de Deus, que faz com que o rio da sua vontade desague no oceano do propósito de Deus. Quando você puder entregar a sua vida nas mãos de Deus, é assim então que você vai ter plena paz e vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Ore, seja um homem de oração, um homem de leitura da palavra, porque são aqueles que oram, meus irmãos, são aqueles que são mais sensíveis com relação à vontade de Deus, são aqueles que mais escutam a voz de Deus, e são também aqueles que mais percebem as oportunidades, as necessidades no reino de Deus. Você tem percebido isso? Que há oportunidades aqui na igreja? Que há necessidades aqui na igreja? Ou você entra aqui e sai, não enxerga nada? Não vê uma lâmpada para trocar, não vê uma cadeira para arrumar, não vê nada. Entra aqui e sai do mesmo jeito. Não apenas no sentido físico, mas não enxerga um irmão chorando, não enxerga uma pessoa necessitada precisando de uma cesta básica. Quem é você? Você é alguém sensível à obra de Deus, sensível às necessidades. E se você não é sensível, por que você não é sensível? Por que eu não sou sensível? Será que é porque eu estou sendo egoísta? Por que eu estou sendo egoísta? Será que é porque eu não sou um homem de oração? Porque será que é possível continuar sendo egoísta se eu for um homem de oração? Não é possível. Alguém já disse que se as nossas orações não nos transformam, nós estamos rezando e não orando. O que quer dizer isso? Que se de fato nós estivermos entrando na presença do Deus Santo, não tem jeito nós sairmos de lá da presença de Deus do mesmo jeito, porque nós contemplamos a face de Deus, e nós passamos a ter experiências semelhantes àquela de Isaías, onde ele disse, ai de mim que sou um pecador. Ou Paulo dizendo, miserável homem que eu sou. Isso acontece, meus irmãos, com quem tem comunhão plena com Deus. Nós enxergamos o que está errado em nós, a nossa mesquinhez, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e nós nos arrependemos dessas coisas, e nós nos prostramos diante de Deus buscando mudança, e Ele transforma, opera em nós, abre o nosso coração para sermos sensíveis à vontade dEle, e sermos sensíveis também à necessidade dos outros. E são esses então, meus irmãos, que oram, são aqueles que se dispõem a fazer alguma coisa, são aqueles que você não precisa pedir nada para eles são voluntários. São aqueles que olham e dão sugestões, veem o que está errado, falam, apontam os erros e procuram a solução também, não apenas apontar o erro, mas se envolvem querendo ajudar, querendo ver a coisa andando. Nosso alvo é ser como a igreja de Roma. Vamos lá ser. Vamos ser como eles, a nossa fé ser conhecida em todo lugar, mas então o que está errado? O que está pegando aí? Por que nós não estamos sendo? O que está faltando para nós sermos uma igreja vibrante? Então, a pessoa que está de joelho diante de Deus, se querendo servir a Deus, ela está interessada, ela se alegra quando as coisas estão andando bem, e ela põe a mão na massa para trabalhar, elas se voluntariam. Então, olhemos, meus irmãos, olhemos então aqui para o exemplo de Paulo. Esse homem era um homem que orava pela igreja, e vendo de longe o que aquela igreja estava fazendo, qual era a vontade dele? Ele estava olhando de longe. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando há frio, as pessoas vão procurar um lugar onde a fogueira está acesa. E é aquela fogueira que está dando mais calor, e as pessoas que estão com frio vão se achegar. Se nós formos uma fogueira aqui, com bastante calor, as pessoas que estão na frieza do pecado, da falta de esperança, do desespero, precisando do calor do amor de Deus, elas vão se achegar. Mas nós temos que ser aquele povo que põe lenha nessa fogueira. Nós precisamos de acender essa fogueira. Paulo via de longe a fogueira de Roma, dos irmãos fervendo de amor por Deus lá. E o que Paulo queria? Eu quero fazer parte disso. Eu quero estar lá. Se nós formos esse povo, meus irmãos, essas cadeiras aí não vão ser suficientes. E não é para vaidade nossa, não é para orgulho nosso, mas é para a glória de Deus, porque tem tantas pessoas precisando de ouvir de Cristo, indo para o inferno, se suicidando. Na nossa cidade tem tanta gente que se mata. E às vezes são pessoas que você encontrou com elas. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu falei com essa pessoa. Mas falou? O que você falou para ela?
falou tanta coisa e não falou de Jesus. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se nós não estivermos cheios da palavra, se não estivermos orando, meditando na palavra, tendo comunhão com Deus, não vai fluir do nosso íntimo as boas novas do Evangelho. Mas se tivermos, vamos ser essa fogueira, meus irmãos, e as pessoas virão, elas irão ouvir dos nossos lábios e elas vão querer estar conosco. Olha, versículos 9 e 10 desse capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, olha o que ele disse, versos 9 e 10. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós, ou seja, quanto incessantemente eu lembro de vocês nas minhas orações, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para que eu esteja convosco. Então, vendo tudo aquilo acontecendo, Paulo queria fazer parte daquele povo ali, queria participar daquele mover de Deus que estava acontecendo lá em Roma. Deus está movendo no meio daquela gente, e eu quero estar lá, eu quero fazer parte, eu quero pôr a mão na massa, é disso que eu gosto. Você já é aquela pessoa que gosta de fazer, eu sei que tem alguns aqui que não perdem um futebol, né? Já vai a chuteira pendurada aqui assim, e já chega, ninguém precisa mandar eles fazer isso. Toda quarta-feira, todo sábado, ele direitinho sabe a hora de ir para lá. Sabe a hora, às vezes nem sabe a hora de voltar, porque gosta do negócio, né? E vai lá e faz. Então, queridos, se for essa é a nossa realidade, se nós estivermos ardendo de amor pelo nosso Deus, entendeu? Não vai precisar de não ter ninguém ficar mandando para nós fazer nada disso. Não é a pregação do pé, não, é o coração ali. Paulo estava lá querendo. Se tem gente séria, eu quero estar no meio de gente séria. Se esse povo é um povo sério com Deus, que leva a palavra de Deus a sério, que ora, que prega, que visita os enfermos, que ajuda, eu quero fazer parte dessa gente. Eu quero estar com eles. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, junto com essa gente aí. Era o desejo de Paulo. Meus irmãos, então quando nós oramos regularmente, o que acontece com as nossas vidas? Talvez não está acontecendo com você ainda, mas pode acontecer. O que pode acontecer se você orar? A nossa vida começa a entrar em sintonia com a vontade de Deus. Nós estamos fora de sintonia, só escutamos barulho, é um rádio escutando barulho. Mas você começa a orar e lê a palavra, a sua vida começa a vibrar conforme a vontade de Deus. Você entra na mesma frequência de Deus, na mesma sintonia com a vontade de Deus. E Ele então faz você ver aquilo que você pode realizar na obra dEle. E realizar com o quê? Com o dom que Ele estará concedendo você na medida em que você estiver lendo a palavra e orando. Ele vai concedendo dons a você. E você vai percebendo na igreja as necessidades, percebendo no mundo afora, no seu trabalho, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa, aquilo que você pode fazer para abençoar a vida dessa pessoa. E você vai abençoando, e o seu coração vai transbordando. Quem crê em mim, como diz o Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva transbordarão do seu ventre. E ele disse isso a respeito do Espírito Santo, que haveria de receber aqueles que nele crescem. Você vai transbordar do Espírito de Deus. Quando você for uma pessoa regular na presença de Deus, de orar, de meditar na palavra, de clamar a Deus pela sua alma, confessar os seus pecados, querer uma vida santa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então Deus te concede dons e te concede oportunidades, e você então vai andar na vontade do Senhor. E quando Deus opera assim, porque nós nos entregamos a Ele, a sua vida não é mais uma vida cheia de tédio. Tem pessoas que ficam lá, um tédio, desanimada, prostrada, não sabe o que fazer com a sua vida, aí não tem o que fazer, fica triste. Mas quando nós realmente vamos para a presença do Senhor, buscamos a direção dEle, meus irmãos, Deus começa a operar. E quando Deus está operando no seu coração, então o seu motivo para fazer qualquer coisa não é ambição vaidosa, de vaidade, não é não. O seu motivo para fazer qualquer coisa é correto, não é aparecer, é glorificar a Deus, é a glória de Deus, é servir a Deus servindo os seus irmãos. Não é querer fazer nada para estar na frente, para receber nenhum louvor, nenhum elogio, não. É realmente ser servo para que a glória de Deus seja manifesta entre os homens. E o que acontece então é que você vai se encaixando na obra de Deus, sem forçar barra nenhuma. As coisas vão acontecendo porque o Espírito de Deus vai movendo o seu coração, e você vai servindo,
e ao mesmo tempo que você serve, você é servido. Você ensina e você aprende. Você entra num processo de reciprocidade, no processo bíblico do uns aos outros. E as coisas começam a acontecer, e você vai se alegrando na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus. E a coisa acontece de maneira serena, de maneira harmônica, e vão caminhando assim, dentro da vontade de Deus. E a obra vai sendo feita. E nós todos crescemos, e nós todos somos abençoados. Olha comigo versos 11 e 12 desse capítulo 1 de Romanos. Porque, olha que era o desejo de Paulo. Desejo ver-vos. Para que ele desejava ver os irmãos de Roma? Para vos comunicar algum dom espiritual, para ensinar, a fim de que eles fossem confortados. Paulo queria levar conforto da palavra para eles, mas não era apenas dar, não. Paulo era humilde para também receber daqueles irmãos. Ele diz, e isto para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Quando nós estamos na direção do Espírito de Deus, Filipenses 2 nos ensina que nós consideramos o outro superior a nós mesmos. Nós não achamos que somos melhores do que ninguém. Nós falamos, mas nós ouvimos. Nós colocamos o nosso ombro à disposição, mas encostamos a nossa cabeça no ombro do outro também. Nós choramos também com os outros. Nós recebemos amparo dos outros. Não somos orgulhosos, não somos vaidosos, não nos achamos dono da verdade. Nós caminhamos juntos, meus irmãos, lado a lado, uns com os outros. Abençoamos e somos abençoados. E conforme o versículo 13, fazia tempo que Paulo desejava ir a Roma, conhecer aqueles irmãos e ser útil ali. Ele diz nesse verso 13 que ele tinha muita vontade disso, mas não podia. E se por um lado, meus irmãos, a ocupação na obra missionária o impedia, porque esse é um dos impedimentos de Paulo, ele era um homem tão ocupado, tão dedicado, que conseguia tirar tempo para ir lá em Roma. E se por um lado essa ocupação o impedia, por outro lado, o amor de Paulo pelas almas o fazia se sentir em dívida com aquelas pessoas e o fazia estar desejoso de chegar ali, ávido por chegar ali. Ele sentia, poxa, eu tenho que ir lá, eu devo alguma coisa para você. Deus tem me dado tantas coisas, Deus tem derramado tanto do seu ensino, do seu poder sobre a minha vida. E eu não posso ficar calado, eu não posso ficar aqui. Eu quero estar lá junto com aqueles irmãos, porque eu quero ensinar um pouco para eles e aprender com o que eles estão fazendo também. Tem coisas novas para eu aprender lá. Então Paulo estava cheio de vontade, tanto de ensinar, como vontade, meus irmãos, de aprender, de receber dos seus irmãos. E com isso, então, os versos 14 e 15 diz que ele se sentia como se estivesse devendo alguma coisa para aqueles irmãos. A Bíblia nos ensina o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Por que o amor nós estamos devendo? Porque o amor a gente nunca consegue pagar na proporção que nós devemos para as pessoas. O amor você tem que estar sempre dando e dando e dando, e você nunca vai dar uma quantidade suficiente de amor que supra a carência das pessoas. Então você está sempre devendo. Você nunca deve economizar o amor. Nunca, nunca economizar o amor. Você deve amar. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aqui então nos versos 14 e 15, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, e assim quanto está em mim, se depender de mim, eu estou pronto também para vos anunciar o Evangelho a vós, os que estáis em Roma. Então, amados, quem que está falando que é devedor? Um homem que deu a vida para pregar o Evangelho. Agora, se Paulo, com todo o seu empenho, se via assim, devedor, então, como que você deve se enxergar? Como que eu devo me enxergar? Será que eu não tenho recebido nada do Evangelho? Você não recebeu nada do Evangelho? Nada. Você não tem nada para dar para ninguém? Paulo dizia: eu sou um devedor. E olha que ele já tinha entregue toda a vida dele. E às vezes nós somos pessoas que não fazemos quase nada. E achamos que está tudo bem entre nós e Deus. Não é? Se Paulo se sentia devedor, fazendo tudo o que ele fazia, pense um pouquinho, pare para pensar nisso. Eu peço que Deus tenha misericórdia, que o Espírito dele te convença disso aqui, que é extremamente importante. Como que você deve se enxergar? Leve isso para o seu travesseiro nessa noite.
Leve, comece a pensar nessas coisas nessa noite. Peça a Deus para te inquietar, para quebrar o seu coração. Peça para Deus, Deus, não deixe que meu coração seja tão frio, tão insensível, tão duro, não. Quebra o meu coração e faça que eu fique inquieto, incomodado com a minha preguiça, com o meu egoísmo, com a minha falta de vontade de pregar o Evangelho. Faça eu enxergar a minha verdade, faça eu ver como que eu estou consumindo os meus dias. Estou consumindo meus dias só em função do meu benefício, do meu conforto, do meu bem-estar? Ou eu penso nos outros que estão morrendo sem Jesus por aí, que estão perdidos, as famílias que estão se desfazendo, pessoas que estão vivendo na imoralidade, na indecência, na traição, filhos que estão sendo destruídos porque os pais não têm instrução para dar aos filhos, não sabem nada da palavra de Deus, e você sabe tanto. Será que nós não somos devedores, meus irmãos? O Instituto Moody fez uma pesquisa certa vez. Aquela pesquisa apontou para a triste realidade de que 95% dos crentes nunca levaram ninguém a Cristo. Olha que realidade. Jesus disse o que, meus irmãos, para nós? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas foram fazer uma pesquisa, dessas pesquisas que faz, você aí, qual é o seu nome? Você pertence a qual igreja? Ah, tal. Quantas pessoas você já levou a Jesus? Nenhuma. 95% dos crentes responderam, nunca tinham levado ninguém a Cristo. Ontem, ainda que tenha sido poucas, nós tivemos o privilégio de ver, não 5%, mas tivemos o privilégio de ver 20% dos irmãos da nossa igreja na rua. Graças a Deus por isso. Mas poderia ter sido mais? Sim ou não, meus irmãos? Claro que poderia ter sido mais, não é mesmo? Agora, quando nós olhamos para nossas vidas, o estado da nossa alma, diante de Deus, nós temos motivo para estar triste com Deus? Temos motivo para... Deus fez alguma coisa errada para você? Houve alguma promessa de Deus que Ele não cumpriu na sua vida? Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel aos seus sonhos, não, aos seus planos, não. Tire isso. Se seus planos são tudo presepado aí, toda coisa errada, não, Deus não vai se meter com isso, não. Deus é fiel àquilo que está escrito na palavra dele. Você tem que se colocar em sintonia com a palavra de Deus para que você seja abençoado. Mas você não tem nenhum motivo para ficar decepcionado com Deus. Ele cumpre tudo o que está na sua palavra. Então, por que nós estaríamos desanimados em relação a Deus, em relação à sua obra, meus irmãos? E quando nós olhamos para as nossas vidas, com relação a essa questão de fazer a vontade de Deus, o que nós vamos dizer? 95% não faz a obra, só 5% faz a obra. Você então faz parte dos 5%? Você pode olhar honestamente para você mesmo, para a sua vida e dizer, eu faço parte, graças a Deus, sem orgulho nenhum, sem soberba nenhuma, mas eu tenho feito parte dos 5%, tenho me dedicado para fazer parte dos 5%. Você poderia se colocar no meio desses 5%? Se não, se honestamente você não pode dizer isso, como é que você chamaria a sua atitude? Fidelidade ou infidelidade? E se é infidelidade, nós também poderíamos chamar isso de traição? O marido que não é fiel à sua esposa, o que ele está fazendo? Traindo. Infidelidade é traição. Agora, imagine Jesus. Imagine que Jesus estivesse aqui. E se fosse Jesus dizendo aos seus discípulos, os discípulos estão sentados aí, os 12 discípulos de Jesus estão sentados aqui, e Jesus está batendo um papo com os seus discípulos. E Jesus está dizendo para eles, um de vocês, que está aqui comigo na mesa, vai fazer parte dos 95% de traidores. Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês, em vez de ficar do lado dos 5%, um de vocês vai ficar para o lado dos 95% de traidores. O que você diria para Jesus naquela hora? Você ficaria curioso? Ficaria em dúvidas? O que você perguntaria para Jesus? O que foi que Judas perguntou? Por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu esse aí que está no meio dos 95 e não faz parte dos 5? Por acaso sou eu? E qual foi a resposta de Jesus para Judas? Vocês se lembram? Tu é que estás dizendo. Tu o dizes, Judas. Você sabe quem você é.
Não precisa ninguém dizer para você quem você é. As suas ações te condenam. O seu dia a dia grita para você quem você é. Não precisa de você ficar disfarçando, despistando. A sua realidade é aquilo que você é. Não é aquilo que você diz que você é, mas é aquilo que você vive. Judas, você não se enxerga, não? Essa é a sua verdade. Agora, meus irmãos, se essa é a realidade de alguém, como mudar isso? Como é que isso pode ser mudado? E será que nós devemos querer que isso seja mudado? Eu não quero fazer parte do povo de Deus. Eu não quero fazer parte com Judas, meus irmãos. Eu não sei você, mas eu não quero ser achado no meio de traidores. Eu quero ser achado no meio de um povo fiel, que olha para aquilo que está acontecendo no reino de Deus e vibra, que ora para que a coisa possa melhorar. Oh, Deus, abençoe aquele povo, abençoe aquela igreja, eu faço parte, eu quero estar junto, eu não vejo a hora de ir para lá também, de correr para lá, de entrar nessa jogada aí, fazer os meus gols também. Eu quero estar junto com aquele povo, não é? Devemos ser, não de Judas, mas devemos querer fazer parte daqueles outros 5%. E como mudar então essa realidade? Se é o seu caso, note que Paulo estava entre os 5% que pregam o Evangelho. E por que ele estava lá? Porque Paulo tinha uma noção correta da preciosidade do Evangelho. O Evangelho é algo precioso para você? Fato de verdade, sim ou não? O Evangelho é algo precioso para mim? Sim ou não? O Paulo se envolvia porque aquilo era precioso para ele, meus irmãos. Você não vai se envolver com uma coisa que não vale nada para você. E são as suas atitudes em relação ao Evangelho que mostram se ele é precioso ou não. Não é vir na igreja, não. Porque igreja, às vezes, é um compromisso social, é um compromisso tradicional, é uma herança religiosa que você recebeu do seu pai e da sua mãe, você vem todo domingo, mas não significa que você é de Deus, não. Não significa que o seu coração está junto com o coração de Deus, não. Não se engane. Não fica perguntando, por acaso sou eu, não. Paulo estava envolvido porque para ele aquilo era precioso. No verso 16, nós encontramos Paulo dizendo: eu não tenho vergonha do Evangelho. Não vou me envergonhar, não. Eu não tenho vergonha. Você tem vergonha de sair por aí distribuir um folheto e a pessoa embrulhar o folheto na sua cara e jogar no chão assim? Não quero saber disso. E daí? Azar dele. E ore por ele, que Deus tenha misericórdia dele. Mas isso tira pedaço em você. Se a pessoa rejeita, não está rejeitando você, está rejeitando a salvação, está rejeitando o Salvador. Agora você vai ter vergonha. Se você tem vergonha disso, como é que Jesus é o seu Senhor? Ele disse: se alguém de mim, das minhas palavras, se envergonhar diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Mas se alguém me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai que está nos céus. E Paulo era um desses, que não se envergonhava. Ele diz no verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu, porque os judeus que receberam primeiro o Evangelho, não é porque eles eram melhores do que ninguém, não. Jesus veio primeiro para os judeus, e então por isso. Mas é para todas. Paulo tinha essa noção da preciosidade do Evangelho, e com isso ele tinha um viver coerente com aquilo que ele pensava do Evangelho. O que você pensa do Evangelho? A sua vida de coerência ou incoerência é que vai dizer o que você pensa do Evangelho, o que ele vale para você. Paulo tinha uma noção correta do Evangelho e tinha um viver coerente com aquilo que ele pensava do Evangelho. E assim ele tinha um correspondente compromisso com o que ele considerava ser o poder de Deus, as boas novas de Deus, o Evangelho. Ele estava comprometido com o Evangelho, estava comprometido com a vida santa, estava comprometido com a oração, estava comprometido com o reino de Deus, estava comprometido com quem abrir a sua boca e compartilhar com os outros aquilo que ele estava comendo. Aquilo que a gente come denuncia. Você come uma cebola, conversa com alguém, chupa uma mexerica, e conversa, ela vai logo perceber o que você está comendo. Assim o Evangelho, meus irmãos. Quando você come o Evangelho, ele transforma a sua vida. E as pessoas percebem que alguma coisa está acontecendo no seu coração. E ele vai querer saber, o que é isso que você está comendo aí, rapaz? Que negócio é esse aí? Você está comendo com a boca tão boa. Que negócio é esse que você está comendo? Então, Paulo considerava o Evangelho o poder de Deus. Mas, por outro lado, meus irmãos, o que nós podemos ver, infelizmente? Por outro lado, muitos que dizem que são crentes não têm a mesma atitude, não pregam o Evangelho e, pior, não têm o mínimo de interesse de se organizar para pregar o Evangelho. A gente fala, vamos, dia tal, o calendário está ali, no dia tal do ano, desse ano, no mês tal. Por
por que não fez uma programação? Está lá escrito, é anunciado, olha, daqui a 2 semanas nós vamos fazer isso. Por que não pôs? Porque não é importante, porque não é a prioridade. É lógico que muita gente tem mais o que fazer, e eu não estou trazendo simplesmente por causa da nossa campanha de evangelização, não, meus irmãos, estou falando para a vida nossa, viu? Por favor, não tome apenas no sentido, porque numa campanha como a nós fizemos ontem, muita gente não pode ir com muita razão, não tome isso, mas tomemos isso no sentido da nossa vida, do nosso dia a dia. Por que não somos pregadores do Evangelho? Por que não proclamamos o Evangelho? Porque muitos não têm esse interesse de se organizar, porque, na verdade, a esperança cristã não é para estas pessoas a coisa mais importante com a qual elas estão envolvidas. Isso aqui é muito sério. A esperança cristã, a esperança que vem das promessas de Jesus, não é para muitos que se dizem crentes a coisa mais importante na vida com as quais elas querem se envolver. O que deveria ser a coisa mais preciosa para você, que vai morrer qualquer hora dessa, e não vai levar nada do que você está juntando? O que deveria ser, então, a coisa mais importante para você? Irmãos, morrem crianças, morrem adolescentes, morrem jovens, talvez você não vai chegar aos 20 anos, e você está guardando a sua vida para quê? E se estamos guardando a nossa vida e não fazemos nada com ela, qual a razão? Porque a esperança que vem do Evangelho, a esperança da vida eterna, não tem sido para nós a coisa mais importante com a qual nós devemos estar envolvidos, meus irmãos. Essa é uma triste realidade. E se é assim, então com relação a mim e a você, que afirmamos que nós temos fé em Jesus, será que a esperança dos céus é a expectativa maior das nossas vidas? E será que há uma esperança mais sublime do que esta? Para Paulo não tinha. Para Paulo a coisa mais sublime eram as promessas que vinham do Evangelho. Era realmente o reino dos céus. Por isso em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo disse assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A minha vida, ele está dizendo, não vale nada se eu não estiver pregando o Evangelho. Se eu não estiver envolvido com a pregação do Evangelho, falando de paz, de amor, de esperança, de reconciliação, se eu não estiver me derramando na vida dos outros, abençoando os outros com a palavra de Deus, então eu estou perdendo a minha vida. Eu estou gastando a minha vida com coisas banais, coisas efêmeras, coisas que vão ficar no buraco. Eu não vou levar comigo para os céus. Não vale nada a minha vida. Paulo tinha, então, essa noção clara. Então, concluindo, meus irmãos, vamos notar que a verdadeira fé, ela é evidenciada pelo comprometimento. Tem pessoas que dizem assim, eu não quero esse tipo de compromisso. Não me comprometa. Mas se você pode chamar isso de fé, se você não se compromete com as coisas de Deus, você pode dizer que isso é fé salvadora? Não há fé sem compromisso, meus irmãos. Segundo aos Coríntios 4,13, nos diz assim, segundo aos Coríntios 4,13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Quando cremos, falamos. A boca fala do que o coração está cheio. Quando cremos, confessamos. Confessamos a Jesus, professamos o nome de Jesus. Então, irmãos, no verso 17, o apóstolo Paulo, ele declara ou expressa aquilo que é a tese dessa epístola, aquilo que é a respeito do que toda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos estará falando. E ele diz ali, porque nele se descobre, se descortina a justiça de Deus de fé em fé. Note bem, em Jesus, quando você percebe Jesus, nele revela para você a justiça de Deus. A justiça de Deus que diz que o salário do pecado é a morte. Mas também se revela diante de você a solução. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele justifica aqueles que se entregam a Ele plenamente, aqueles que confiam nele, aqueles que se colocam na presença dEle. Então, justiça de Deus, de fé em fé. Uma justiça, uma justificação, uma salvação que do princípio ao fim é tão somente pela fé. O que também indica que a verdadeira fé não é uma coisa que você levanta a mão e acabou, não. A verdadeira fé é um crer crendo. É algo que continua, pois o justo não tem outra esperança nesta vida, a não ser a fé no Senhor Jesus.
Ele não tem uma esperança maior do que isso. É a sua relação com Deus, é a sua dependência. Por isso ele termina dizendo, nesse versículo 17, o justo viverá pela fé. O justo anda na presença de Deus. O justo anda na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. O justo tem compromisso com a palavra. O justo tem compromisso com o reino de Deus. O salvo tem compromisso com a pregação do evangelho, meus irmãos. Do caso contrário, nós estamos nos enganando aqui. Vamos ser um povo como a igreja de Roma? Amém? Vamos trabalhar por isso? Vamos orar por isso? Vamos dar glória a Deus pela salvação tão maravilhosa que Ele nos deu? Você vai comer isso sozinho? Ou você vai fazer que nem a formiga? Vai correr e chamar a formigueira inteira para comer desse negócio também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, louvado seja o Senhor pela vida do teu servo Paulo. Aprendemos tanto com o teu filho, ó Deus, que deu a vida e se alegrou na sua presença e teve uma vida abundante, ó Deus. Foi uma das pessoas que mais viveu intensamente na face da terra, porque cumpriu a sua vontade, Deus, se apresentou diante do Senhor. E quantas vezes nós estamos vivendo vidas aborrecidas, vidas cheias de tédio, vidas cheias de falta de perspectiva, Deus. Porque, Senhor, nós não olhamos para o Senhor, nós não confiamos no Senhor como deveríamos confiar. Suas promessas não têm sido muitas vezes preciosas para nós. Nos perdoe por isso e fale aos nossos corações. Pai amado, que nós possamos meditar nisso. E a minha oração é que o Espírito do Senhor esteja mesmo aplicando essa palavra no coração de cada um de nós, Senhor Deus. Tenha de nós compaixão. Oramos em nome de Jesus. Amém.